Muito boa tarde para você. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa desta quinta. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de estar mais uma tarde com você. E hoje, nessa edição do nosso programa, você vai aprender a fazer artesanato com biscuit. Você vai aprender uma ótima opção para empreender, presentear ou deixar a sua cozinha ainda mais bonita. Também vamos falar de um tema muito sério: avós e luto perinatal. É um tema sensível, mas que merece muita atenção. E ainda a gente vai falar sobre os direitos das pessoas atípicas. Você sabe quais são os direitos previstos em lei? Tudo isso você vai acompanhar ainda hoje no nosso programa com uma advogada. E eu te lembro as nossas redes sociais. Você pode acompanhar, seguir as redes sociais da nossa emissora. Vai aparecer aí na sua tela Instagram, @HitTV, Facebook, o nosso canal no YouTube também para você acompanhar todos os nossos programas. E é claro, eu te lembro, você também pode seguir o Instagram do nosso programa, @nosso programa, e o Facebook também. E eu deixo aquele convite para você me seguir também no Instagram, @TabataPorte. Será muito bem-vindo. E é claro, começando o nosso canal no WhatsApp, sempre aberto para receber a sua mensagem. Beijo, abraço, dúvidas, o que você quiser mandar para a gente é o 11 3337 5886. E como eu disse, quinta-feira é dia de artesanato aqui no nosso programa. Roda a vinheta. E nessa hora do artesanato, nós estamos com uma convidada especial, que é a Beatriz Calquete, artesã. Beatriz, seja bem-vinda. Obrigada. Prazer. Vamos lá, você vai nos ensinar a fazer um imã de geladeira. Isso. De ovelhinha. Isso, já pensando no Natal, né? Ai, que fofura. Deixa eu mostrar para vocês. É esse daqui, gente. Olha que lindo. Muito fofo. Vou pedir para o nosso diretor, ele já vai mostrar bem de pertinho para vocês. É muito lindo, é muito delicado, olha. Ai, gente, que lindo! Então é assim, você pode empreender, presentear também. Sim. Né? E ainda, ou deixar a sua geladeira ali decoradinha também. Isso. Então, super legal. Bia, vamos à lista de materiais para fazer, então, esse biscuit, esse imã de biscuit? Lista de materiais na tela, vamos lá? Você vai precisar, então, de massa para biscuit, branca, vermelha e pêssego, tinta PVA preta para os olhos, cola branca, um imã, cola instantânea, pincel, tinta branca para o brilho do olho e caneta. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro passo, Bia? Para fazer, né, a peça, a gente vai usar a massa de biscuit, que a gente compra normalmente ela em tamanho grande, mas vende também ela de 80 gramas, acredito. E aí a gente vai usar a massa branca. Aqui eu coloquei a quantidade de massa, mas dá para fazer ao olho também. Para quem tá começando, não vai ter uma balança, né? Dá pra gente fazer no olhômetro. Então, aqui eu vou usar 5,5 gramas de massa. Para quem já faz ou tem uma balança em casa, dá para medir, tá? E aí a gente vai amassar bastante, sovar bastante essa massinha que ela gosta de carinho. Ela é molinha? É, você quer mexer? Ai, eu quero. Ela vai secando com ar, né? Aí pode ver que aqui ela já deu uma ressecadinha. Mas vai mexendo e aí ela vai pegando uma textura bem gostosa. É brincar de massinha. É brincar de massinha, né? Lembrar de como que a gente fazia quando era criança. Isso. Quer dizer, quem é mãe, quem é pai, brinca também, né? Porque o filho adora massinha. Sim. E a gente acaba entrando na brincadeira, né? E é uma delícia. E aí a gente vai pegar esse pedaço de massa branca e vai fazer uma bolinha, né? Com a palma da mão. E vai achatar. Se quiser apoiar na mesa também. Então a gente vai achatar aqui. E eu tô fazendo assim, bem no olhômetro, mas uns dois dedinhos.
Ah, eu acho que a minha ficou Acho bem que dá pra ver. grande. E aí, pra fazer essa textura aqui da ovelhinha, eu vou usar a caneta. Então, eu vou usar o tubo, né, da caneta. E aí, eu vou texturizar. Olha só! Vou marcar toda a nossa massinha pra fazer a textura de lã. Ou seja, não é nenhum instrumento assim próprio para isso, não, é a Não, a caneta própria mesmo caneta. que você tem em casa. Sim. A gente tem as estecas, né? Mas dá pra gente usar muita coisa que tem em casa. Quando eu comecei a fazer, eu usava faca, como esteca, garfo. Ia se virando, Vai, né? sim. E aí a gente texturiza ela. E aí o biscoito ele gosta de descansar. Então, cada etapa a gente precisa deixar secar para continuar a fazer a próxima. Legal. Tá? Porque como é uma massinha, né? Se a gente ficar apertando, aí vai se desfazer, né? E aí eu trouxe aqui o nosso corpinho da ovelhinha. Que já tá já sequinha. tá mais sequinho. Quanto tempo para secar, Bia? Como é uma peça pequena, você fazer hoje à tarde, já daqui umas 3 horas já dá para mexer. Tá. Ou fazer num dia. Quem vai fazer em grande quantidade, faz o corpinho todo num dia. E aí, no outro dia, dá continuidade na peça. Quando compra, então, essa massa, ela vem assim, né? Sim. Essa quantidade. Isso. Nossa, dá bastante? Dá bastante. Você dá sabe bastante. mais ou menos assim, quando você faz? Ah, é que esse daqui eu fiz só pra hoje. Então, eu não fiz uma base. Mas dá pra fazer coisa. mais de 100 imãs de geladeira. Bem mais de 100 com essa aqui, por conta da quantidade. Bia, eu não sei se eu fiz certo, tá? Vou deixar aqui. Eu já tô afundando a minha ovelha, coitada. É isso, você tá sendo muito simpática, viu? Mas seria isso mesmo, tá? Tá bom. E aí, pra gente fazer agora o rostinho da nossa ovelhinha, eu vou pegar aqui um pouquinho de massa da cor pêssego, né? A massa de biscuit eu trouxe ela aqui na cor branca, mas ela vem de todas as tonalidades. Então, ou dá pra você comprar ela colorida já, ou você pode tingir ela com tinta PVA, com tinta óleo, com aquela tinta de xadrez que a gente usa pra tingir a tinta de parede. Dá também. Qual que vale mais a pena? A branca, ela costuma ser mais baratinha? Pra quem tá começando, vai fazer pouca quantidade, a branca, porque você consegue fazer todas as cores, né? Tá. Mas que nem no meu caso, que já trabalho com isso, eu costumo comprar ela já tingida. Porque aí dá um descanso no muque. Porque, né, dói você ficar sovando a massa ali em grande quantidade, né? Tá. E aí, pra cabecinha, eu vou pegar a bolinha da cor pêssego. Vou fazer uma bolinha também. Porque o princípio do biscuit é uma bolinha e uma coxinha. Então, eu vou fazer uma bolinha e vou achatar. Nesse caso aqui, eu vou achatar para fazer a cabecinha da nossa ovelha. E para as orelhas, né? A gente vai pegar 2 bolinhas bem pequenininhas. Eu medi em casa, dá 0,5 gramas de massa, mas dá super para fazer no olhômetro. Aí a orelhinha é um pouquinho mais... É bem tranquilo. Tá, é uma bolinha menor. E a gente vai fazer uma coxinha. Só isso. E aí, com um cabo de pincel... Mostra aqui melhor, aqui? nessa câmera. Dá pra Olha, ver? gente, uma mini coxinha mesmo. Uma mini coxinha. E aí, com o cabo de pincel, eu vou fazer a marcação. E aí, a gente fez a nossa orelhinha. Olha que bonitinho. Então, aqui eu vou fazer as 2. E aí, pra colar biscuit no biscuit, cola branca. Tá? Sempre quando vai colar o biscuit no próprio biscuit, a gente usa cola branca. Tá. Eu trouxe aqui nesse potinho pra ficar mais fácil de usar. E é cola branca de escola mesmo, cola PVA. Ah, ela cola mesmo? Cola. Tá. O biscuit no biscuit cola tranquilo. Quando ele tá muito seco, você pode usar a cola instantânea, porque aí cola mais rápido, né? Mas aqui, como a cabecinha tá molhada ainda, então a gente vai colar com facilidade. Tá. E aí cola as orelhinhas.
assim, realmente, para quem quer começar, é uma ótima alternativa, né, Sim. Bia? É uma peça fácil de fazer, né? E o custo para produzir é barato. Aham. Essa peça aqui do imã, mais ou menos qual o valor que ficaria, assim, a estimativa? Para vender, de 5 a 10 reais dá para Tá. vender, tranquilo. E o custo, R$1, R$1,50. Depende um pouco da onde você mora, da onde você vai comprar massa, porque varia ali os valores, né? Aham. Mas até R$1,50 de gasto de material. Legal. Porque aí a pessoa pegando o jeito, né, na ovelhinha, ela pode ir se desafiando, né, fazendo Sim. outros animaizinhos. Sim. E aí até tem aquelas luzinhas de imã, né, Sim. bem para criança, que pode até fica aí a dica, né, para quem estiver nos acompanhando. Fazer até uma luzinha assim educativa, né, para Dá. criança, para vender. Sim, dá. Então, Dá muito pra legal. brincar bastante. Aham. Eu já fiz pra criança jogo da velha com solzinho, nuvenzinha e fica bem legal. E as crianças Olha, gostam do biscuit. gostam. Às vezes a mãe compra, né, o topo de bolo e aí manda mensagem: ai, fulano quer brincar, e tô com medo de quebrar. Porque é algo bem assim que criança adora. Ah, porque realmente, né, são lindos. As crianças e as mães também, Ah, que ficam sei todas bem. enciumadas. Sei bem, viu? E aí a gente fez a cabecinha e aí é outro passo que a gente precisa respeitar no biscuit e deixar secar. Então é sempre importante deixar secar para não ficar com marca de digital ou então qualquer assim coisa que apertar aqui ele vai desfazer o nosso trabalho. Então a gente não quer isso. É um trabalho bem delicado, né? Isso. Então a gente deixa secar. E aí eu trouxe aqui uma outra, né? Já tá sequinha. Aham. Vou só colar aqui pra gente fazer o cabelinho dela. E você vai ver que não tem segredo, é muito fácil essa peça. E é muito gostoso de fazer também. Há quanto tempo que você trabalha com biscuit, Bia? Eu faço biscuit há 15 anos. Nossa, Mas muito meu tempo. trabalho, que eu decidi viver disso, tem uns 4 anos só. Que legal. Mas eu sempre vendi, sempre foi uma renda extra, né? Ai, que bacana. E aí, pro cabelinho, a gente também vai começar com a bolinha, né? E a coxinha, a famosa coxinha. Então, a gente vai pegar também... Aqui eu não pesei, porque é bem pouquinho, então não dá pra pesar, a balança nem pesa. E a gente vai fazer uma bolinha e uma coxinha alongada. também. Isso. Tá. E aqui eu vou fazer 4 dessa coxinha alongada aqui. Realmente, não é demorado. A questão é essa, né, que você disse, é o processo de você fazer, esperar secar, depois você Sim. retoma o trabalho, Isso. né? São processos, mas assim, como você falou, pega aquela massa que você comprou grande, faz um monte, Isso. deixa secar, daqui a pouco você continua o trabalho. Com outro. Muito legal. Ela rende bastante. A massa de biscuit, ela rende bastante. Dá pra fazer muitas peças. E aí, quando a gente faz as 4, né, coxinhas alongadas, e aí faz um rococó, Ó, né? mostra Eu acho aqui. que eu mostrei errado, né? Aqui. Deu pra ver? Deu? Deixa eu pegar esse aqui também. E aí ele vai ficar um rococózinho. Um caracolzinho, né? Isso. Uhum. E a gente vai... Opa! Opa! Ai, eu deixei. E a gente vai fazer 4 Que fofo. e colar aqui na cabecinha da nossa ovelha para fazer o cabelinho. Também vou usar a cola branca. E quantos, assim? Quantos desse cabelinho aqui? 4. 4. Como Tá. é uma peça bem pequenininha, né? Aí 4 já dá. E aí a gente vai colar. E aí aqui é brincar de cabeleireira e ver onde fica melhor os caracóizinhos, o rococózinho aqui.
Aí tem que ter todo o cuidado, tem que ser bem delicado. É a hora da amassar. paciência. Uhum. E olha, até uma atividade, né, para quem quer também desestressar. Sim. A gente tá vendo, né, que teve uma onda aí de livros de pintar. O pessoal buscando algo prazeroso para fazer em casa. Biscuit, gente, também, olha só. Ai, eu sou suspeita a falar, eu gosto, sou apaixonada desde criança. E aqui tá praticamente pronta a nossa ovelhinha. E aí, pra dar um charmezinho, eu fiz um lacinho, que também é super fácil de fazer. Eu vou fazer aqui rapidinho. Tá. Dá tempo, né? Dá. Duas coxinhas, então são 2 micro coxinhas. E a gente vai juntar uma a outra. A massa, essa massa, ela tá bem molinha, então não vou colocar cola branca aqui, só vou juntar. E aí, com a tampa da caneta, que eu não trouxe minha ferramenta de trabalho, a esteca, mas aí, ó, já dá pra improvisar, a gente vai marcar o detalhe do laço. Então aqui... Aquele meinho, como se fosse um nozinho, né? Não, o do lado dele, do assim. laço mesmo. Isso, tá vendo? Então a gente vai fazer o charmezinho aqui dele com a própria caneta também. Aí, assim. E aí uma bolinha bem miudinha pra fazer o meio. Então aqui eu vou colar ele, sempre com a nossa amiga cola branca. Cola branca não pode faltar na ateliê de jeito nenhum. E a gente cola. Aqui ficou, se você olhar, dá pra ver, né, a cola. Mas aí depois que ela seca, ela fica transparente. Ah, legal. Não tem problema. Não fica aparecendo. E aí a nossa ovelhinha tá pronta, só falta os olhinhos. Ah, e o focinho, o narizinho, né? Esqueci. Mas também não tem segredo, é um pouquinho de vermelho aqui. Eu vou misturar com branco pra gente fazer um rosinha. E aí uma bolinha e uma coxinha. Sem segredo, né? Bolinha, coxinha. Não é assim, trabalhoso, né? Essa peça, ela é pra iniciante mesmo, dá pra comprar. Logo vai ter as férias, né? Comprar pra colocar a criançada pra brincar. Minha filha, meu filho adora. E aí a gente vai pegar uma micro bolinha, desculpa. Imagina, ia perguntar pra você o que faltam. Os olhinhos. Os olhinhos. E o blush, mas a artesã esqueceu, gente. Esqueci do blush. Vi só aqui. Opa! Deixa eu só limpar aqui que eu coloquei cola demais. Quanto tempo a gente tem em produção? Bom. E pro olhinho, a gente pode usar ou tinta PVA ou marcador permanente. Tá? Então, os dois servem. Tem gente que fala da tinta de tecido, mas eu não aconselho usar tinta de tecido. Por quê? Porque ela fica como se fosse uma borrachinha. Aí qualquer detalhe ela sai. E a PVA não, ela vai ficar e não vai sair. Uma boa orientação, né? Vou pegar aqui. Ai, quem já tem muito tempo realmente de experiência, né? Porque faz toda a diferença. E aí eu vou pegar um boleadorzinho que eu trouxe o pincel, que ele é um pincel de um lado e um boleador do outro. Se você tiver um pincel, você pode usar, mas também dá pra fazer com o palito de dente, o olhinho. Eu vou usar o boleador, então, mas o pincel dá. Quer ver? Eu vou fazer de um lado aqui. Tudo de instrumento que nós vimos até agora, você improvisou bem, né? Dá pra ver aqui? Você consegue assim? Deixar na mesa, Bia? Aqui? Isso, vamos ver. A gente vê. Aqui, ó. Pode ser um pouquinho mais perto de você. Tenta fazer, vamos ver. E aqui a gente... Opa! Gente, eu sou um pouco estabanada. Não tem problema. Mas aí é só uma bolinha. Ah, tá bom. E aí, se for com pincel também, é só... Dá pra fazer... Eu vou fazer aqui com pincel.
Até porque também, como a gente falou, né, tem que ser com muita paciência. E é claro, né, a gente está aqui no programa ao vivo, é diferente o tempo que nós temos aqui do tempo que você está dedicando em casa, né? Sim. Em casa, errou, passa um lencinho umedecido, faz de novo. E por isso é importante estar a peça seca. Porque se você errar, você consegue corrigir, tá? E aí, né, pra dar um charmezinho a mais, já que, ó, que eu falei pra você, eu tava molhada, eu encostei, sim. ela marcou. Aqui, ela marcou porque É uma boa, então acabei encostando. tem que deixar secar realmente. Isso. E aí a gente vai fazer aqui com o pincel os cílios, que também... É que aqui eu nem respiro. Então vai, não respira, tem problema. Ai, fazer os cílios é difícil. Eu já faço, eu faço É porque sempre, é um tracinho mas... bem fininho. Ai, ficou grosso. Eu tô de ponta cabeça, né, gente? Tá perdoada, não tem problema. Vamos já passar os contatos da Bia, então, Beatriz Calquete Artesã. O Instagram dela vai aparecer na sua tela, o @BA com H, BA com H no final, Biscuit. Tá aparecendo aí na sua tela, você pode seguir a Bia, então. E aí a gente acabou a peça. Tá. Se eu tivesse trago, né, que eu esqueci o blush. Aí com o cotonete a gente passava no rostinho da ovelhinha e ficava já perfeito assim. O blush é o quê? O blush é mesmo, Blush de maquiagem mesmo. Isso. Achei que era alguma tinta, algo Não. chamado blush, né? Blush Não, para biscuit. A gente usa muita coisa assim que a gente tem em casa, dá pra maravilhoso. Pra usar, tá? Antes da gente encerrar, eu só queria pedir para o nosso diretor mostrar as peças que ela trouxe, porque eu fiquei assim encantada, gente. É tudo de biscuit que ela faz. Sim. Olha só essa guirlanda. Já um presente lindo para o Natal, para você empreender, aproveitar essa época. Olha aqui, gente, que fofura. Para decorar a árvore, né? O azevinho, né? Eu fiz de biscuit. Ai, Jesus de biscuit, gente, que lindo. Esse daqui é um topo de bolo. Eu vou ligar aqui. Olha, gente, eu não sei se dá para mostrar. Olha que capricho. Não sei se... Ah, olha aqui, ó. Piscando. Ele é iluminado. Uma graça. Que trabalho lindo. Lindo, lindo. Posso só dar... que eu não falei? Aqui, para colar o imã. Para colar o imã, colar o biscuit num pote, né? A gente usa cola instantânea, tá? Que eu acabei esquecendo. Mas é um pinguinho de cola instantânea e aí cola o imã. Maravilhoso. Tá, Bia, muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. Sucesso. Obrigada. Eu tenho certeza que você adorou, assim como eu. No próximo bloco, nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é luto dos avós. Não saia daí, a gente volta já já. E nós estamos de volta com o nosso programa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez. Como eu disse no bloco anterior, agora nós vamos falar de um assunto sensível, delicado, mas extremamente importante, que são os avós e o luto perinatal. Você nunca ouviu falar, né? Provavelmente. Eu também não, e é por isso que a gente resolveu abordar esse tema aqui no nosso programa. Ao meu lado, a psicóloga Natália Aguilar, que eu já tive o prazer de entrevistar outras vezes e aqui, mais uma vez, uma honra. Prazer pessoalmente, né? Porque a gente nunca tinha se visto pessoalmente, somente entrevistas online. Isso, prazer, Natália. Tabata, é para mim uma honra estar aqui no programa trazendo um pouquinho desse tema que é tão importante para mim, que é uma temática de estudos, né, que eu trabalho muito, e para mim sempre ter um espacinho para falar a respeito disso é muito importante. Obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. E aí a gente vai falar então do luto, né, dos avós, porque eles estão lidando com uma dor em duas dimensões.
a dor de perder um neto desejado, um neto querido, esperado, e a dor pelos filhos, né? Pela nora, pelo genro. Então, assim, meu Deus, é um turbilhão, é uma dor assim que não dá para imaginar. Por que falar disso? Então, é importante a gente falar para a gente tirar esse assunto da invisibilidade, né? Para a gente tirar esse luto do não reconhecimento. Porque a gente estava falando agora pouco nos bastidores, né? Que o luto perinatal ele já é um luto pouco reconhecido. Mas quando a gente vai falar a respeito do luto perinatal, a gente fala muito da mãe, né? Até o pai, às vezes, acaba ficando um pouco de fora, né? Porque o pai, ele acaba ficando ali naquela função de ter que resolver tudo, ter que dar conta daquela mãe enlutada, enfim. E ele também está sofrendo, né? Pela perda de um filho. Quando a gente vai para uma outra instância, que é essa instância dos avós, a gente está falando de um não reconhecimento maior ainda, porque primeiro que esses avós, eles são pais, né, e são avós. Né? E se a gente for pensar, a gravidez, né, a gestação, ela é um evento comunitário. Né? Então, quando a gente pensa no luto, quando um bebezinho morre, a gente está falando também de um luto comunitário, de um luto que todo mundo vai sentir. Né? Esses avós, eles podem muito se questionar, né, sobre a questão, né, daquilo que é natural da vida. Né? Por que meu neto foi antes de mim? Eu já vivi tanto e meu neto não viveu nada. Né? Por que isso aconteceu? E fora que ele tem que lidar com esse sofrimento da perda do neto e o sofrimento de ver o filho sofrendo também. Né? Então, acaba sendo um luto desafiador, muito desafiador, porque a gente não leva em consideração todas essas coisas. Né? Além do que, esses avós também, se a gente for pensar, eles são os grandes cuidadores ali da família. Né? E como que esses grandes cuidadores, eles ficam quando eles estão vivenciando um luto, né? Quando está todo mundo ali vivenciando um luto e às vezes eles se veem ainda nessa posição de cuidado, de não deixar a peteca cair, de ter que cuidar desse filho, dessa filha que está enlutado. É uma sobrecarga, né, muito grande. Sim. Uma sobrecarga emocional e mental. Sim. Né? Porque você falou, muitas vezes lidam com a culpa. Sim. Como fazê-los entender que não há o que carregar, né, de culpa. Também não é culpa da mãe, não é do pai, e muito menos dos avós. Não. A gente sempre diz assim, né, que a morte de um bebê, por mais que ela seja algo que quebre, né, com aquilo que é um contrassenso, né, quebra com aquilo que é esperado naturalmente. E aí, quando a morte do bebê ela acontece, ela choca, né? E as pessoas, ela choca tanto que as pessoas não falam a respeito, né? É uma dor tão grande que as pessoas não falam, até porque esse bebê não sabem nem como não falar, sabem nem né? como falar, porque esse bebê também não teve um convívio social, né? Para se criar histórias, para se criar memórias, né? Mas não é por isso, não é porque não falamos que o sofrimento ou a morte deixa de acontecer. Né? Então, quando você fala assim, né, como fazer com que esses avós não se culpem, né? Eu acho que é isso, esses diálogos que a gente vai promovendo, né? Esse espaço que a gente tem agora, hoje, né, para falar sobre isso, é a gente poder naturalizar a coisa. Né? Não é a gente desejar, mas é a gente poder naturalizar que a morte ela vai acontecer eu falando ou não dela. E já né, se a gente falar de avós na terceira idade, já é um período muito delicado, né? Porque eles estão lidando com uma carga diferente, um olhar diferente da vida. Sim. E preocupações e muitas vezes depressão, ansiedade, medo da morte, medo de deixar os filhos. Isso. Mas ainda assim, querendo realizar sonhos, um deles de ser avós, né, de terem netos e ainda vir esse turbilhão, um luto que é algo que
ninguém está preparado, né? Então é um desafio muito grande. Não, a gente não está preparado, né, para vivenciar perdas, né? Eu acho que a gente nunca vai estar. Né? Mas, de novo, né? Não é porque a gente não se prepara que elas não vão acontecer. E acho que talvez uma forma da gente se preparar, pelo menos um tiquinho, seja a gente poder abrir espaço para diálogos, né? A respeito disso. E aí você falou, né, a respeito de tudo que os avós, as pessoas que estão na terceira idade, né, os futuros avós, né, vivenciam. Se a gente for pensar, tem uma série de lutos também que eles vão vivenciando e que fica ali, né, debaixo do tapete, né? Às vezes o luto pelo corpo não responder mais do jeito que respondia antes, né? O luto por eu tô aposentado, não tenho mais trabalho, não tenho mais função. Sim. Tudo que eu falo está errado, porque agora é a juventude que diz, as pessoas perdem a tecnologia, muito rápido. perde a paciência, né? Então, eu acho que tem uma série de lutos, né? Camadas e camadas profundas que essas pessoas elas vão vivenciando aí, né? De perdas que quando chega, né? Num episódio como esse, né? Da perda de um bebê, né? E esse lugar, né, que esses avós ocupam de muitas vezes não serem vistos, né, como pessoas enlutadas também, porque acabaram de perder um neto e estão vivenciando ali o fato do filho e da filha estarem devastados, né? Muitas vezes esse luto ele fica num lugar de muita invisibilidade mesmo. Agora, eles ficam também, né, muito preocupados em dar apoio ao filho, à filha nesse momento, né? E aí eles acabam ficando meio que apagados, né? Como se aquela dor deles, como se eles não estivessem sentindo dor, né? Como você disse, tentando ser fortes, porque eu preciso ser aqui a pessoa que vai trazer digamos, um equilíbrio, um conforto, né, principalmente. E o que seria o ideal, Natália, se é que há um ideal, né, para os familiares? Talvez não o casal que teve a perda do bebê, mas um outro familiar ali próximo, que o ideal seria, por exemplo, procurar um profissional de saúde mental para ajudar esse avô, essa avó que perdeu o neto? Eu gosto muito de pensar, né, que o ideal sempre é a gente vivenciar aquilo que se tem para vivenciar, né? O luto, ele não é um adoecimento, né? A gente não considera luto adoecimento, a gente considera luto processo de adaptação, né? Então, eu tive, né, uma pessoa na minha vida, eu tive uma gestação muito desejada, né? E de repente eu perdi, né? Então eu idealizei todo um cenário com aquele bebezinho e de repente eu vou precisar reconstruir isso. Então é processo de adaptação. Luto não é patologia, né? Só que faz parte do luto a tristeza. Né? A tristeza ela faz parte do luto, muitas vezes a gente chorar faz parte do luto, só que a gente vive numa sociedade hoje que não dá espaço para isso, não dá espaço para a gente ficar triste, para a gente, né? É a sociedade que cobra, não, vamos levantar, vamos tocar a vida para frente, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Como se fosse, né? uma fraqueza, Como se né? fosse uma fraqueza. E na verdade, e aí a gente compra essa ideia de que a gente precisa superar o luto, e eu nem gosto dessa palavra, superar o luto, porque eu não acredito que a gente supere luto. A gente não supera porque a gente não supera uma relação de amor, né? A relação de amor, ela sempre vai ficar, né? Eu acho que a gente cuida do luto. E quando a gente tem pessoas próximas da gente que estão vivenciando o luto junto com a gente e não separado, né? Por exemplo, eu sou a mãe e eu estou vivendo aqui o meu luto e de repente a minha mãe está ali. Não, vamos levantar, vamos ficar bem, não vamos falar sobre isso. O que ela está fazendo? Ela está negando, porque na verdade ela está triste também, né? Mas ela não consegue, né? Entrar em contato com isso. Então, eu sempre digo que assim, a melhor forma, né, da gente poder validar é a gente poder criar espaço e ser espaço, né? Muitas vezes é a gente sentar um do lado do outro
e não tem nada para dizer um para o outro, mas é chorar junto, é um pegar na mão do outro e ser esse espaço, sabe, de acolhimento, né? Então, começar primeiro com a família. Primeiro com a família. Antes de procurar um psicólogo, por exemplo, primeiro a família. Estar ali e vivenciar, então, enfrentar o luto. No consultório, o que eu percebo, eu atendo muitos pacientes enlutados, né? E o que eu percebo é que as pessoas, elas chegam no consultório justamente porque não tem esse espaço, sabe? Não tem esse espaço para se lembrar, para chorar, para reorganizar. E a gente entende que, assim, para que a gente reorganize a vida da gente diante de um luto, a gente vai precisar falar, a gente vai precisar chorar, a gente vai precisar experimentar todos os sentimentos, né? É claro que para cada pessoa vai ser de uma maneira, né? Porque o luto, ele é subjetivo, ele é atemporal, ele é essa montanha-russa de que um dia eu estou bem, outro dia eu não estou. E é isso, porque a gente se adaptar a uma perda, é isso. É o mundo ficar em destroços e a gente ter que reorganizar pedrinha por pedrinha. Agora, quando ou quais são os sinais para que os familiares percebam que não está mais adiantando, a gente conversa, a gente dá todo o conforto, está ali do lado, mas o avô, a avó, né, parece que ele parou ali naquela dor e está deixando aquilo consumir? Eu costumo dizer que, assim, quando começa a afetar, né, funções básicas aí do dia a dia, então, alimentação, higiene, sono principalmente, porque se a gente não dorme, a gente não dá respiro para a nossa mente para a gente viver outros processos, né? E esses estados, né, de deprimir, né, eu acho que, assim, a gente... no luto, a gente vai sempre vivenciar essa ambivalência de sentimentos. Ora, eu vou estar na tristeza, nesse período de lamentar a perda, e ora eu vou fazer minhas coisas, eu vou levantar, vou fazer uma comida, vou lavar uma roupa, vou cuidar um pouquinho de mim, né? Conforme o tempo vai passando, né? Claro que quando a experiência ela é mais aguda, é esperado também que a pessoa ela fique mais para baixo, né? Mas com o tempo, essa pendulação, ela é esperada. Então, à medida que a gente percebe que essa pendulação, ela não está acontecendo e que a pessoa, ela está deixando, né, questões básicas aí, né, de lado, daí eu acho que é um momento de repente, se procurar uma ajuda. E a família também entender até que ponto ela consegue ajudar, porque eu estou falando aqui, vamos viver o luto junto, né? Mas às vezes a família também não tem condições de fazer isso, né? Porque cada um vai ter ali o seu repertório emocional. Então, buscar ajuda à medida que você percebe ali que o seu limite vai até determinado lugar, né? Então, é normal viver, né? Um dia eu estou bem e não se sentir culpado por isso, né? Também nossa, mas parece que eu não tive uma perda. E começar a se sentir culpado porque está conseguindo tocar a vida novamente, mesmo com aquela dor. É normal, então. E é esperado ter esses altos e baixos. É esperado e, assim, desconstruindo até, né? O que muita gente espera, porque hoje se fala muito, já se falou mais, né? Eu acho que os estudiosos do luto mais contemporâneo, acho que a gente vem conseguindo, aos pouquinhos, desconstruir essa ideia de que o luto tem fases, né? Desconstruir isso, porque o que acontece quando a gente coloca luto em fases? Quando eu vivo essa pendulação, que na realidade é o que acontece, né? Um dia eu tô bem, outro dia eu não tô. Se eu tenho na minha cabeça que é em fases, eu vou achar que eu tô vivendo o luto do jeito errado, né? E aí vem mais uma culpa, né? Não tem jeito certo e jeito errado de viver luto, né? Tem o jeito que você consegue a cada dia, às vezes a cada hora, às vezes a cada minuto. Mas é muito comum, né, os pacientes falarem assim para mim: Natália, eu acho que eu estou ficando louco, porque ontem eu falei para você que eu estava muito bem e hoje eu acordei péssimo, né? E aí eu falo: você não está ficando louco, você está vivendo luto, né? Luto é assim, é essa montanha-russa mesmo, esses altos e baixos. Então, é esperado, né? Sim, esse processo de pendulação.
o tempo vai passando e o que a gente frequentemente vê é que conforme vai passando, a gente vai ficando mais para o lado da restauração da vida do que na lamentação. Às vezes, sei lá, numa data de aniversário, a gente lembra e a gente vai lá para a lamentação, a gente chora um pouquinho. Recentemente teve o Dia de Finados, né? Então, é um dia que as pessoas relembram os seus entes queridos, né? Mas a gente fica ali um pouquinho e volta, né? Agora, quando a gente fica muito aqui nessa lamentação, também é um sinal para a gente buscar ajuda, porque significa que eu não estou conseguindo adaptar a minha vida perante a perda. Olha, eu vou passar os contatos da Natália Aguilar, a psicóloga. O Instagram dela é Natália Aguilar Psicóloga, tudo junto, vai aparecer na sua tela. E o site dela, vale muito a pena acompanhar, www.nataliaaguilar.com.br. Apareceu aí para você? Então, só seguir. Natália, muito obrigada, viu? Foi um prazer. E esse tema, né, que você trouxe aqui para a gente abordar, parabéns pela sua sensibilidade, né? A gente precisa falar mais sobre isso. Obrigada, eu que agradeço novamente o espaço, o convite, estou sempre à disposição. Muito obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre os direitos das pessoas atípicas e com síndromes raras. Não saia daí, o nosso programa volta já já. E nós estamos de volta com o nosso programa e agora nós vamos falar sobre os direitos da pessoa com TEA, transtorno do espectro autista e síndromes raras nas terapias multidisciplinares. Para falar sobre esse assunto, está aqui na minha frente a Amanda Bueno, advogada. Amanda, seja muito bem-vinda, é um prazer. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês. Você ia falar mais alguma coisa? Não. Ela falou que ela estava um pouquinho nervosa, mas eu falei, gente, é a sua área, né? Sim. Então, assim, fica à vontade, porque é um assunto tão importante, porque assim, gente, são milhões de pessoas com o espectro autista, já são mais de 2 milhões de brasileiros diagnosticados com o autismo no Brasil, segundo o censo de 2022, e existem muitos direitos que familiares, pessoas com autismo não sabem que têm. Então, é extremamente importante, aí as pessoas acabam não exigindo, né, os seus direitos. Então, é para isso que a gente abriu aqui o nosso espaço para tratar desse assunto. E eu queria começar, Amanda, falando sobre a lei Berenice Piana, né, de 12.764, que foi sancionada no finalzinho de 2012 e ela foi um marco muito decisivo, né, para as pessoas com autismo, porque é o seguinte, determinou que a pessoa com transtorno do espectro autista, ou também chamada de TEA, né, como eu disse, ela é considerada uma pessoa com deficiência física. Então, o que isso significa, Amanda? A pessoa ela tem os mesmos direitos pela lei que uma pessoa com deficiência tem. Isso mesmo, exatamente. A partir dessa lei, né, essa lei da Berenice, ela trouxe o nome de uma mãe que batalhou muito pelos direitos dos filhos, né, e se tornou essa lei incrível que hoje reconhece o autista como deficiente. Nisso ele ganha inúmeros direitos, né, os mesmos direitos que um PCD tem. Por exemplo, ele ganha cotas, né? Cotas em concurso público e empresas com mais de 100 funcionários devem ter cotas também. Ele ganha isenção de impostos, como no IPVA. Eles ganham isenção de impostos na compra de um carro novo, né? Tanto o autista como o responsável pelo autista. Ele só tem que comprovar que é ele que dirige o carro para o autista. Então, trouxe inúmeros direitos. Por exemplo, para o servidor público, a gente tem o direito também da redução do tempo laboral. Que é incrível, né, para os pais poderem tomar conta dos filhos, porque a gente sabe que muitas mães têm que parar, né, de trabalhar para cuidar dos filhos. Então é muito legal, mas hoje é só para servidores públicos, né? No campo privado a gente ainda não tem nada. Trouxe, né, direitos, prioridade. A gente tem a lei do Romeu Mion, que é do filho do Marcos Mion, que trouxe a CIPTEA, né, que é a carteira de identificação
Perdão, estou muito nervosa. Imagina, essa lei, ela é federal. Isso. Então, muito bacana. Então, serve para todo o estado. Para todo o estado, desculpa, para todo o Brasil, Brasil, isso. Né? Então, você que está nos acompanhando, né, conhece, tem um filho autista, tem algum outro familiar, amigo com autismo, e você tem alguma dúvida, você pode escrever para a gente, tá? No WhatsApp, e a Amanda, com muito prazer, vai responder para você, vai aparecer na sua tela no 11 3337 5886. Amanda, essa lei, ela realmente, ela trouxe um avanço muito grande, né? E aí, como eu falei, muitas pessoas acabam não sabendo o que está previsto em lei. Não. E eu imagino que você, na sua área de atuação, no seu escritório, receba muita demanda. E muitas delas, né, a pessoa nem sabe que o que ela está exigindo, ela tem direito. Sim. É o que ela está cobrando ali, que talvez ela não tenha conhecimento. Sim, eu acho que o direito começa aqui, né, com conhecimento. Sem o conhecimento, a gente não sabe o que a gente pode pleitear, o que a gente pode judicializar. Então, o conhecimento é a base de tudo, o pilar. A gente sabendo os direitos que os nossos filhos, né, que as pessoas com autismo têm, você consegue ir atrás. E, claro, o judicial, ele é a última forma, né? Ele é o último meio de conquistar algo. A gente sempre tem que tentar pelos meios administrativos e utilizar das melhores ferramentas, que são as documentações, né, os laudos, os exames. E com uma negativa formal, a gente entra com a judicialização. Olha só, é importantíssimo, Sim. né? Para a pessoa já não querer chegar por esse meio, já judicializando, e às vezes ela nem tentou, então, Sim. diretamente com a empresa, enfim, falar diretamente no setor onde ela precisa. Você tem que pedir primeiro, a gente tem que ter essa prova, a gente tem que ter a negativa. Não adianta falar pessoalmente, você não vai poder fazer. A gente tem que ter uma negativa. Então, o plano negou, manda o WhatsApp, manda um e-mail, para a gente ter uma prova da negativa, né? Para poder judicializar essa questão, tanto o plano quanto o SUS, né? Então, e ainda falando sobre essa lei, ela foi também super importante para desenvolver políticas públicas, né? Com certeza. Sim, principalmente nas escolas, né, e na saúde, né, esse fornecimento de tratamento. E nas escolas, hoje, né, os pais não precisam pagar taxas, não tem que pagar taxa de matrícula, ou então um valor a mais por professor, porque é direito, né, das crianças autistas terem um professor de apoio. Porque não adianta só a gente colocar, né, as crianças na sala de aula, elas têm que ter essa participação. Então, é muito importante ter um professor de apoio que, com questões pedagógicas, consigam incluir as crianças nas atividades, né? Com certeza. Sim. É uma inclusão, né? Sim. Não fazer a separação, ter a Então, inclusão. exatamente, essa lei trouxe, além da acessibilidade, ela trouxe a inclusão também, né, das pessoas com Importantíssimo. transtornos. E Amanda, a gente tem perguntinha já no WhatsApp, Meu Deus. tá vendo? Olha que bacana. Vamos abrir então a mensagem da Roseli de Manaus. Um beijo, Roseli, para você. Boa tarde, meu filho tem TEA e a escola particular está dizendo que preciso pagar uma taxa extra para ter um acompanhante especializado. Isso é legal? Não. Acabou de falar sobre isso? Que foi o que eu bacana, acabei de olha. falar. É totalmente Que legal sintonia. a escola, né, cobrar uma taxa, porque ele tem que ter o mesmo acesso que as outras crianças. E o pai, né, ele não tem que pagar, né, se acabar em falência por não ter condições. Então, não tem que haver essa taxa extra. Ele tem que ter o mesmo acesso que as outras crianças. Então, assim, ó, pela educação pública, isso já é um direito. E pela privada né? também. E pela privada também. Então... Sim, inclusive cabe uma ação de indenização por danos morais, porque a mãe, né, o filho não está podendo ter o mesmo acesso que as outras crianças. Porque uma criança, é como eu acabei de dizer, não adianta só colocar na sala de aula, tem que incluir também. Então, se ele precisa desse apoio, a escola ele tem que fornecer. Para que tenha um desenvolvimento, Isso não tem que ser ônus da família, tem que ser um ônus da escola, porque ela que presta esse serviço. Olha, Roseli, então já fica aí a orientação, né? E qualquer dúvida também procurar um advogado especialista, advogado. com certeza, para garantir os direitos, né? A matrícula do filho e também, né, o apoio, um professor de apoio para ajudar nessa questão de inclusão do aluno na sala de aula. E tem alguns, inclusive, né, tem algumas crianças que têm o espectro autista que eles possuem dificuldades de aprendizado. Sim. Então, é importante um professor de apoio nesse sentido também. Com certeza, com certeza. Porque a gente vê autistas com hiperfoco, mas também tem os que têm dificuldade. Então, a gente precisa de um professor que trabalhe com isso. Nossa. Então, assim, antes de procurar o advogado, seria bacana conversar, então, Sim. né? Talvez com a diretora, o diretor,
explicar aquilo, Isso. seria isso, então. Primeiro Sim. conversar e explicar que está previsto em lei. Isso. Ou já chegar, então, com um advogado, por exemplo. Não, seria primeiro conversar, né? É importante a gente ter a negativa. Não adianta ela falar, fui na escola e me cobraram a taxa. Pede, então, algum formulário falando que cobraram a taxa, entendeu? Porque a melhor ferramenta, nesse caso, são as provas. Então, a gente precisa de prova do que ocorreu. Entendeu? Bacana. Com relação a aulas extras, por exemplo, o que acontecem, né, em escolas particulares, eles podem cobrar também algum professor Não, especializado em autismo? Não. não. Mesma coisa. Exatamente, todos têm que ter o mesmo acesso. Então, o autista ele tem que ser incluído na sala de aula, se ele está tendo dificuldades, enfim, tudo isso tem que ser incluído. Tem uma questão muito bacana também, que é a carteira de identificação, né, que você sim. até mencionou. O quão é importante essa carteira e para que o autista ele seja reconhecido, né, também. Sim, acredito que a carteira ela evita muito constrangimento, por exemplo, eles vão ganhar acessibilidade e também prioridade, por exemplo, em filas, né, de hospital, mercado, enfim. Para lazer também, né, porque o autista vai conseguir a meia entrada em cinema, eventos, enfim, então isso é importante. Então a carteira trouxe essa acessibilidade, né, para os pacientes com transtorno. Olha que bacana, a gente falou sobre educação. Sim. Né, os direitos na educação, os direitos de lazer, cultura e lazer. E de lazer ainda cabe Olha. que os autistas eles têm direito, o acompanhante do autista na passagem de avião tem um desconto de 80% para acompanhar o autista naquela viagem. Tem muitas terapias, Sim. né, que as pessoas fazem, acabam tendo que se deslocar, né, mudar, ir para outra cidade, ir para outro estado, ou mesmo para viagem a turismo também. Exatamente, porque eles têm que ter o mesmo lazer que todos têm, né? E muitas das vezes a companhia aérea não quer, né, se colocar um funcionário para acompanhar ele, porque ele pode ter um surto, né, dentro do avião, enfim. Então, eles colocam o quê? Colocam um acompanhante para acompanhar e ser responsável durante toda essa viagem. Por isso, esse desconto. Então, é muito bacana. Agora, com relação ao ensino profissionalizante, tem alguma diferença com relação ao que é disponível também? Educação básica, Sim. né? Ensino profissionalizante, tem alguma diferença também? Ou Não, no não. sentido Seria privado? Sim, eles têm direito a cotas também nos concursos, como se diz, né, concurso? Né, vestibular, Provas, eles teriam vestibulares. cotas nos vestibulares para entrar nas universidades, porque eles têm que ter os mesmos acessos, né? É isso que eu falei, as leis PCDs, né, a lei da Berenice foi muito importante porque trouxe esses direitos para os autistas, então é muito interessante. Que legal. Isso independentemente do nível. Isso. Porque a gente tem o nível 1 de suporte, 2 de suporte, 3 de suporte. Acho muito importante você tocar nesse assunto. O nível, ele só serve para caráter terapêutico, ele não serve para caráter de direito. Então, o autista com nível 3 vai ter os mesmos direitos que o autista com nível 1, tá? Isso não é diferenciação. Olha só, gente, importantíssimo, né? Sim. Porque tem muita gente realmente que acaba não levando tão a sério, desdenhando, né? Uma Sim. mãe ou um pai que exige o direito e aí fala, mas nem parece, né? Nem parece que é autista. Sim, mas o autista não tem cara, né? Por isso que é muito importante que chegou essa lei do Romeu Mion, que é a CPT, né? Que você pode apresentar. Então, o cordão também, tudo isso para representar, né? Olha que legal. Com relação à saúde, Sim. vamos lá, um tema assim delicado, que E a gente super sabe, a gente lê importante. tanta notícia, né, de reclamação, que planos de saúde, principalmente, tem milhões de ações na justiça, de Sim. pessoas que não têm os seus direitos concedidos, né? Sim. Com relação a plano, vamos lá, Amanda, o que Eu o acho plano que- tem de dever, assim? Eu acho que a dificuldade já começa na parte do laudo, né, do diagnóstico. Eu acho que todos os pais têm essa dificuldade logo no início. O plano ele tem que fornecer um médico especializado para que tenha esse diagnóstico. Então, ali já inicia, né? As terapias multidisciplinares, elas são muito importantes, o plano tem que fornecer. A gente tem muitas demandas no sentido do plano querer fazer terapia coletiva ou limitar por 2 vezes na semana, enfim, isso não pode. Se o médico prescreveu um tratamento, tem que ser aquele tratamento, independente das limitações do plano de saúde, entendeu? Ele tem que fornecer o tratamento adequado para aquela pessoa.
E aí, o que o pai, a mãe que esteja nos acompanhando, né? E ele tá lá conversando, liga no plano, tem negativa, e tenta e não resolve. O plano fala, nós não oferecemos esse tipo de terapia, não está incluso no seu plano, enfim, dá inúmeras desculpas. Né? A gente sabe que tem muito fornecimento problema. de medicamento, por exemplo. Medicamento, profissional. Sim, essa é a hora de judicializar. Quando você tem todos os exames, o relatório do médico, né, o pedido do médico, e o plano te dá uma negativa, aí chegou a hora de judicializar e a gente pede na justiça os direitos. Isso tem que ser por e-mail, Amanda? Pode ser por e-mail, WhatsApp, gravação. Se você participar daquela conversa, você pode gravar, né? Hoje a gente só não pode gravar conversa que a gente não participa. Então, tá lá, tá conversando, grava, então, tá? A gente só precisa de uma prova de uma negativa do plano. Uma limitação, né? Que é o caso que eu falei das terapias, 2 por mês, 2 por semana. Não existe. Sim. Com relação ao Sistema Único de Saúde? A mesma coisa. O Estado tem o mesmo dever que o plano de saúde de fornecer o tratamento adequado para todos os pacientes com TEA. Até porque, assim, muitas vezes, a fila no SUS, a gente sabe que também, muitas vezes, demora. Sim. Né? São o Brasil inteiro. Então, às vezes, na sua cidade, está demorando muito. E você acaba perdendo tempo, né? Sim. Porque o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, enfim, ele está perdendo um tempo de desenvolvimento. Sim. Ou então chega aquele lá no SUS, eu preciso de tal do medicamento, aqui não tem nessa unidade, só tem na cidade tal. Não existe isso, o SUS tem que fornecer o tratamento e a medicação. Então, ele tem esse dever. Tem um tempo, por exemplo, o médico pediu, e tem um tempo, assim, que o SUS, ele tem que começar o tratamento, oferecer o medicamento. Ele tem que seguir a prescrição médica. Caso não siga, aí é a hora de judicializar. Tá. A mesma coisa que o plano de saúde. Particular. Sim, é o mesmo tratamento. Amanda, o que você diria, então, para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Acompanhando essa entrevista, falando sobre esse assunto, né? Você está vendo aí na sua tela direitos das pessoas atípicas, o acolhimento profissional sem burocracia, né? Para que as pessoas busquem realmente informação. Exatamente. A primeira etapa, né, para toda essa qualidade de vida e inclusão dos pacientes com TEA é a informação. Você se informando dos seus direitos, você vai saber você vai conseguir garantir que seus direitos sejam, né? E, claro, quando não for, você pode judicializar. E o acesso é para todos. Hoje a gente tem defensoria pública também, né, do Estado, ou seja, é gratuito. Olha. Então, todos os seus direitos devem ser garantidos. E aí a gente falou, né? Tem direitos à isenção no imposto. Sim. Vagas, o que a gente comentou, né? Antes de começar a entrevista, vagas em estacionamento, shoppings, em locais públicos. A gente não costumava ver, né? Sim. O lacinho, o símbolo da pessoa autista. Hoje é necessário. Sim. Então, mesmo um trabalho de formiguinha, a gente sabe que mesmo um pouquinho é uma luta, rodízio. Né? Rodízio veicular. Isso, para autista e responsáveis autistas, tem a isenção do rodízio veicular, por exemplo, na cidade de São Paulo. Olha só, e aí a pessoa tem que ir no Ela tem que ir no Detran e formalizar isso, claro, com laudo, enfim. Então, importantíssimo, né? Realmente, informação de qualidade e a gente sempre traz aqui, né, temas importantíssimos do seu dia a dia, que faça parte da sua vida ou da vida de quem você ama e que a gente precisa realmente esclarecer, porque tem inúmeros direitos e deveres, né, do cidadão brasileiro e a gente muitas vezes desconhece. Sim, exatamente. Eu vou passar os contatos da Amanda para você buscar alguma orientação, entrar em contato com ela. Vamos lá, Amanda, o WhatsApp dela é o 11 95449 9368. O Instagram dela aparecendo aí na sua tela também, amandabueno.adv, de advogada. Amanda, é um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito prazer. Muito obrigada, um prazer estar aqui.
E a gente encerra o nosso programa desta quinta-feira com muita informação. Muito obrigada pela sua companhia. Foi um prazer estar contigo nessa tarde. Um beijo para todo mundo. Um forte abraço.